Vamos agora para mais uma sequência de vídeos que fala e tenta explicar essa reforma previdenciária. E dessa vez agora vamos falar da aposentadoria por invalidez. Como é que é hoje a regra da aposentadoria por invalidez? A regra atual é que a pessoa recebe 100% do salário de benefício. Nós já vimos que o salário de benefício no vídeo anterior, que ela equivale a 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Então, pega o período contributivo, exclui os períodos que têm os 20 menores salários e em cima desses 80 maiores salários faz uma média aritmética simples, ou seja, quantidade de períodos que foi avaliado e o número de meses de contribuição. Por exemplo, estou em 40 anos, quero trabalhar com um período de contribuição, então eu tiro os 8 anos onde teve menores tipos de contribuição e trabalho apenas com 32 anos de contribuição. Esse seria o salário de benefício. A renda mensal seria aplicar um percentual em cima desse salário que nós vamos conseguir com essa regra simples. No caso de acidente de trabalho, houve uma mudança. Qual é a mudança? Que no caso de acidente de trabalho ou doenças profissionais, aquelas que têm relação com o trabalho, que se originam em decorrência da atividade desenvolvida ou está diretamente relacionado ao trabalho. Por exemplo, um motoboy, quando estiver trabalhando para a empresa, para entregar alguma coisa e vir a sofrer um acidente, ele tem esse aposentadoria por invalidez, e ficar inválido para o trabalho. Assim mesmo, aquele que está trabalhando no açougue venha a ter um acidente e torne incapaz para o trabalho. Lembra que a incapacitância para receber a invalidez tem que ser 100%. Se a incapacitância for apenas 50%, não gera aposentadoria por invalidez, mas tão somente gera um auxílio acidente, que seria de 50% dessa regra aqui que seria calculada. Agora vamos para a regra atual, que não vai ser mais calculado em cima de 80%. Agora a regra determina que é todo o período contributivo. E nós já vimos o impacto disso, quando falamos na aula anterior, que esses 100%, quando eu aplico em relação a todo o período contributivo, a tendência é baixar essa média do salário de benefício. Ou seja, essa regra atual ela é mais benéfica do que essa daqui, do que a que está na proposta. Poderia-se fazer um destaque no segundo turno e pode fazer essa mudança baixando, encontrar um meio termo, 90% pelo menos, até depois ser em cima de 100%, porque isso reduz o valor da aposentadoria. E observa que o governo quer economizar de duas formas. Primeiro, reduzindo o valor da aposentadoria, e o segundo ponto seria aumentando até chegar naquele mínimo da regra dos 65 anos, que a OIT determina, que é para aposentadoria, ou seja, não pode passar dos 65 anos. Hoje, 65 anos já está sendo o mínimo, a regra. Ela estabeleceu um teto e o Brasil está utilizando o teto. E todos os outros signatários também vão para o mesmo sentido. É lógico que nem todas as categorias estão no teto de 65. Nós já vimos que para os policiais que antes era de 55 anos, passou para 53 para o homem e 52 para mulheres. E os professores também não estão no teto máximo dos 65 anos, sendo uma regra mais flexível para eles. Então vamos trabalhar aqui, vamos pontuar aqui a aposentadoria
por invalidez. A regra atual, o próprio salário de benefício automaticamente já reduz, porque agora será calculado sobre todo o período contributivo. Outra regra que muda é o que? Eu tenho o acidente relacionado ao trabalho e tenho aqueles acidentes considerados de qualquer natureza que não tem relação com o trabalho. Por isso que é chamado de acidente de qualquer natureza. O acidente relacionado ao trabalho são aqueles que se dá dentro do ambiente de trabalho ou no local onde vai trabalhar. Por exemplo, ambiente de trabalho, a sala onde eu trabalho. Por exemplo, caiu uma lâmpada, veio a afetar minha visão. Eu tive problema, perda de visão, não tenho como me readaptar para exercer alguma outra atividade na empresa. Não tenho como me readaptar em nenhum outro tipo de trabalho. Automaticamente aquilo ali, você vai ser convertido para aposentadoria por invalidez. Primeiro vai para o auxílio doença, para tentar te recuperar. Não te recuperando, você vai para o auxílio, para a aposentadoria por invalidez, porque tornou-se inválido para o trabalho. Ou seja, não é que você seja imprestável, que muitas pessoas pensam nisso. Não. Inválido é que você não tem como desenvolver uma atividade válida para se manter. Então, por isso que você vai recorrer a um benefício previdenciário por causa dessa situação incapacitante que te coloca diante do trabalho. E aqui, a situação incapacitante tem que ser de 100%. Como já vimos, menos de que 100%, tu pode ser adaptado e recebe apenas o auxílio acidente, que é de 50%, e não de 100%. Quando é relacionado ao trabalho, a regra 100% do salário de benefício. Agora, quando é esses outros acidentes de qualquer outra natureza, que não se dá no ambiente da empresa, e vamos tentar contextualizar duas situações. Por exemplo, a pessoa que está retornando para casa de moto, vem a cair e fica tetraplégico, por exemplo. Ele teve um acidente de trabalho, que é considerado um acidente de qualquer natureza. Não está relacionado diretamente ao trabalho dele. Ele ia ter aposentadoria pela regra atual, 100%. Ele não teria modificação. Pela nova regra, não. Ele vai ter apenas 60%. Aquela regra que nós vimos anteriormente, 60%. Acrescida de 2% cada ano de contribuição que exceder os 20%, que é a regra dos homens. Ou seja, ele vai ter que 60% já tiver 15 anos de contribuição. A regra hoje modificou para a aposentadoria por invalidez, para os acidentes de qualquer natureza. Vamos dar um outro exemplo de um acidente de qualquer natureza. A pessoa desenvolve um transtorno psíquico que não tem relação com o trabalho. Acidente de qualquer natureza. A pessoa desenvolve uma neoplasia maligna, um câncer, como câncer de mama ou então qualquer outro tipo de câncer de próstata, que não tem relação direta com o trabalho. Aquela diabetes doença que a pessoa não consegue mais desenvolver nenhuma atividade porque o diabetes cada vez mais prende mais a pessoa, também é considerado acidente de qualquer natureza que não tem relação com o trabalho. E essa regra vale para essas pessoas. É diferente daquele que tem acidente dentro do ambiente de trabalho. Aí ou então desenvolve doenças que estão relacionadas ao trabalho dele, como a LER e outras relacionadas ao tipo de trabalho que ele desenvolve. Então, esses são acobertados 100%, normalmente. Eles vão estar cobertos 100%. Para aqueles outros da invalidez, por exemplo, acidente de qualquer natureza, não tem essa cobertura, vai receber 60% quando tiver o acidente. Vamos analisar também 60%, 20 anos de contribuição, sempre vai receber 60%, até 20 anos se for homem, 15 anos se for mulher. E a cada ano mais que vem contribuindo, ele vai recebendo mais 2%, conforme a regra que nós já vimos na aposentadoria por idade e tempo de contribuição, que agora são juntas. Deixa existir a aposentadoria
somente exclusiva por idade e somente exclusiva por tempo de contribuição. Junta-se a duas, agora temos aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Então aquela mesma regra vai ser aplicada aqui para invalidez. Ou seja, a pessoa que tornou inválido com menos de 20 anos de contribuição, com 15 anos de contribuição, vai receber apenas 60% se tiver naquela regra geral. Se não tiver na regra geral, recebe 100%. Qual seria a regra geral? Acidente de qualquer natureza. Ela recebe apenas 60%. E se for acidente ou doença relacionada ao trabalho, ele sempre vai receber 100%.